E agora mais novidades no escândalo das fraudes em licitações. O prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, pode ser afastado do cargo durante as investigações da comissão processante. Pelo menos é o que pede o mandado de segurança do vereador Valdir Terrazan. O mandado de segurança contra o presidente da Câmara foi pedido hoje e, de acordo com o vereador, se baseia numa lei federal. Veja só. E acabou entregando... O vereador do PSDB enviou o pedido de liminar baseado no artigo 86 da Constituição Federal, que prevê que o chefe do Executivo pode ser afastado do cargo enquanto está sendo investigado. Não tenho dúvida de que o chefe do Executivo tem o poder e ele estando no poder, ele vai sim exercer uma pressão para que o relatório não conclua pela cassação. Para os bons andamentos do trabalho, nós estamos pleiteando, neste caso, o afastamento do chefe do Executivo por igual período de apuração. Os vereadores devem receber até a próxima quinta-feira documentos do Ministério Público que podem servir como provas no processo de cassação ao prefeito de Campinas. Mas, na prática, o trabalho da comissão só deve começar no mês que vem. O processo está sendo autuado pela presidência da Câmara. A partir do momento que a comissão processante tiver acesso a esse processo, nós temos 5 dias para fazer a notificação ao prefeito. A partir da notificação do prefeito, começa a contar 90 dias para a apresentação de um relatório. Certamente teremos aí uma enormidade de material, com vários segmentos a serem analisados. E certamente teremos aí um trabalho bem sofrido, um trabalho bem árduo e delicado ao mesmo tempo, porque vai precisar de muita atenção, vai precisar de empenho, porque além da seriedade, a expectativa também é muito grande de toda a cidade de Campinas. Para adiantar a investigação, o vereador Zé do Gelo vai propor que a comissão trabalhe durante as férias de julho e indica como deve ser o relatório final. Eu acredito que pela Constituição Federal ela não pode ser interrompida, mas independente de ela poder ser ou não, o meu entender, mais o entender do presidente, é para que ela mantenha sem interrupção. Eu acredito que não tem como não fazer indício com o que já temos em mão. Imagino que nós vamos colher no passar desses 90 dias, né? Bom, e se essa comissão processante concluir a necessidade do impeachment do prefeito Hélio de Oliveira Santos, Campinas vai precisar de novas eleições. Isso porque o presidente da Câmara só poderia governar por 3 meses. E é sobre esse assunto que eu converso com o advogado Nilson Lucílio, especialista em direito público e reforçando que já foi também secretário de Assuntos Jurídicos aqui da cidade de Campinas. Então, Nilson, muito obrigada pela sua participação aqui no SP Record. É um prazer muito grande recebê-lo. Muito obrigado. Antes da gente começar a falar dessa questão do impeachment, eu queria abordar com o senhor esse pedido, esse mandado de segurança do vereador Valdir Terrazan. Ele poderia pedir esse afastamento do prefeito? O vereador Terrazan, pelo que se noticia, entrou com mandado de segurança na Justiça contra o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara deveria, segundo o entendimento dele, determinar o afastamento do prefeito do seu cargo. Mas, a meu ver, esse mandado de segurança não tem fundamento jurídico, porque a lei que regula o processo de impedimento do prefeito municipal é uma lei específica, que é o Decreto-Lei 201 de 67, e que ele dispõe que somente se aplicaria outra legislação se não houvesse uma lei municipal, uma lei específica para isso. Então, nesse caso, eu acho que não há afastamento do prefeito, ele permanece no cargo, só será afastado se a Câmara votar no final do processo com 2/3 pelo acatamento da denúncia e o afastamento do prefeito. Bom, entrando nessa questão do impeachment, dessa votação da comissão processante e tudo mais, se for concluído que existe a necessidade do impeachment, é isso mesmo que eu pronunciei há pouco, Campinas vai precisar de novas eleições até o período eleitoral do ano que vem, é isso mesmo? Na verdade, se o pedido de impeachment abranger apenas o prefeito, o vice-prefeito assume, porque ele é o substituto legal do prefeito. Se o pedido de impeachment abranger o prefeito e o vice-prefeito e ambos forem impedidos, afastados, o presidente da Câmara assume por 90 dias e nesse período deve convocar novas eleições. Essas eleições se realizam para cumprir um mandato tampão, ou seja, o mandato do prefeito atual é cumprido até o término dele e em 2012 realiza-se eleições para um novo mandato de 4 anos normalmente. Pelo que a gente apurou até agora, esse pedido de impeachment cai só sobre o prefeito Hélio de Oliveira Santos. Então, nesse caso, o vice-prefeito poderia então assumir. Nesse caso, o vice-prefeito assumiria. Só não assumiria se o impeachment também abrangesse a ele. Certo. O fato de haver um mandado de prisão temporária por 5 dias em relação ao vice-prefeito não impede, após o cumprimento dessa pena, ou eventualmente o mandado de segurança que venha suspender essa prisão, não impede que ele venha assumir o cargo de prefeito. Toninho, eu agradeço muito a sua participação no SP Record. Nosso espaço está sempre aberto ao senhor. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.
A prisão preventiva dos 11 suspeitos de fraudar licitações vence à meia-noite. E a expectativa agora é para saber se a promotoria vai pedir a prorrogação desse prazo. 3 suspeitos ainda vão ser ouvidos. E o advogado de 2 deles explicou com detalhes como ocorreu o pagamento de propina na Sanasa. Veja só. Durante o depoimento de Alfredo Antunes, o filho dele, Augusto, foi chamado para uma cariação. Os 2 são diretores da empresa Global, suspeita de participar do esquema de fraudes envolvendo a Sanasa. Santos não são, obviamente, participavam de alguma situação por parte da Sanasa, que era até uma obrigação de todas as empresas que trabalhavam lá sob pena de ter o contrato rescindido. E a cariação que foi feita entre pai e filho foi justamente para alinhar, porque o pai trabalhava na parte operacional e o filho ficava na parte administrativa. Então, para poder deixar o depoimento mais coeso do que acontecia na parte operacional com a parte administrativa, eles foram chamados para fazer essa cariação. Eles teriam contado ao Ministério Público como funcionaria o esquema de pagamento de propina ao ex-diretor da Sanasa, Luiz Aquino. O presidente da Sanasa pediu um favor pessoal: olha, você faz uma reforma na minha casa, olha, você acerta a parte elétrica da minha casa. A empresa, com o intuito, obviamente, de ajudar, não vai denunciar um favor. E nesse momento é que começou a se instaurar. O favor chegou a um momento que não dava mais certo, a reforma já se fazia, corte de grama já se fazia, a parte elétrica dos imóveis por parte do senhor Aquino já eram feitas. Começou-se a pedir dinheiro justamente no momento da campanha. Em seguida, os promotores ouviram os empresários Pedro Luiz Ibrahim Alac e Luiz Arnaldo Pereira Maier. A advogada de Maier foi a única que se pronunciou. Ele pôde esclarecer todas as dúvidas do Ministério Público e eu não tenho a menor dúvida que ele vai deixar a prisão hoje. Foi um lamentável equívoco. 8 dos 11 presos durante a operação do Ministério Público e Corregedoria da Polícia Civil foram ouvidos até o momento. Ainda não prestaram depoimento Aurélio Canci Júnior, Marcelo Figueiredo e Ricardo Cândia, os 3 ligados à administração. Isso nos força, nos obriga a tomada de uma medida mais radical, provavelmente a busca de um habeas corpus, caso exista a prorrogação dessas temporárias. Porque é inacreditável, é inadmissível, inaceitável que eles tenham ficado à disposição do Ministério Público desde sexta-feira e agora hoje, data do vencimento, chegam os promotores e dizem o seguinte: eles não vão ser ouvidos, sendo que a justificativa da prisão deles era para que fossem ouvidos e para que fossem feitas acariações. Os pedidos de prisão temporária dos 11 suspeitos presos na última sexta-feira expiram à meia-noite. Caso não sejam prorrogados, eles podem sair da cadeia depois do fim do prazo. A gente vai analisar a situação de cada uma delas agora. A gente vai se reunir justamente para isso. Não há uma previsão? Não. Tem que analisar primeiro os pedidos dos advogados para avaliar isso. Pois é, e agora há pouco nós tentamos contato com os promotores que estão nesse caso para saber se já houve a prorrogação do pedido de prisão dos 11 suspeitos. Até agora não temos essa informação, não conseguimos contato com os promotores. Mas amanhã no Balanço Geral, com certeza você acompanha as informações completas sobre esse caso. E essa edição do SP Record termina aqui. Você acompanha a partir de agora as notícias nacionais e internacionais no Jornal da Record. E a gente volta a se encontrar amanhã, logo depois de Rebelde. Não se esqueçam, amanhã tem Balanço Geral ao 12h30 com o apresentador Jair Duprá. Boa noite para você, muito obrigada pela audiência e até amanhã.